O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria mais uma terça-feira de podermos nos encontrar aqui no ginásio para celebrarmos a misericórdia do Senhor hoje na transfiguração de Jesus. É mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de aprimorar a nossa vida, de ampliar, o nosso caminho espiritual com Ele. À medida em que nós vamos escutando a palavra e vamos permitindo que a palavra de Deus entre em nosso coração, nós vamos conhecendo melhor a vontade dEle para a nossa vida. Podermos escutar a palavra deve ser sempre motivo de alegria para nós. É por meio dessa palavra que nós vamos edificando a nossa vida na vida do Senhor. Vamos experimentando a manifestação da sua graça. Essa graça que é derramada de maneira tão generosa sobre a nossa vida. À medida em que os nossos corações vão se abrindo, à medida em que nós vamos permitindo o Senhor entrar em nossa vida. Nós acompanhamos as leituras de hoje, desta terça-feira, e elas apresentam a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. Para compreendermos melhor o texto do Evangelho que nos foi proclamado nessa noite, é importante que nós façamos memória a todo o contexto histórico desse grande evento da transfiguração do Senhor no Monte Santo, no Monte Tabor ou Monte da Transfiguração. Esse evento aconteceu, o Evangelho de Lucas diz, 8 dias antes de Jesus ter perguntado aos discípulos o que é que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. O que é que as pessoas andavam dizendo acerca dele?
E Pedro, tomando a palavra, foi dizendo para Jesus que algumas pessoas comentavam que ele era Elias, que era Moisés, que era João Batista que ressuscitou, mas eles professavam que Jesus era o Messias. 8 dias depois, Jesus se transfigura no monte para Pedro, Tiago e João. E quando Jesus se transfigura naquela montanha, Ele está dando a conhecer aos discípulos a sua glória, porque Ele queria que os discípulos o conhecessem na completude. Os discípulos caminhavam com Jesus, podiam conversar com eles, podiam tocar no Senhor, eles conheciam a humanidade de Jesus. E quando Ele se transfigura naquele monte, Ele está dando a conhecer aos discípulos a sua glória. Depois da transfiguração, Jesus segue o caminho para Jerusalém. A transfiguração acontece, esse momento acontece num estágio muito decisivo da vida de Jesus. Ele está nos últimos caminhos. Dali, da Galileia, ele vai se dirigir a Jerusalém, onde ele não vai mais voltar, porque ele vai ser crucificado em Jerusalém. E ele dá a conhecer aos discípulos a glória de Deus, essa glória que nós escutávamos na primeira leitura da profecia de Daniel, essa glória que foi contemplada e descrita pelo profeta Daniel. Eles também compreenderam que Jesus era muito mais do que um homem. Jesus de fato veio do Pai. E Jesus vai revelando-se de uma maneira muito intensa. E aquele evento da transfiguração foi tão impactante para a vida daqueles discípulos, para a vida dos apóstolos, que o próprio Pedro, anos mais tarde, vai citar esse evento na sua segunda carta, que nós escutamos na segunda leitura. Esse evento da transfiguração do Senhor é relatada pelo evangelista Mateus, o evangelista Marcos e o evangelista Lucas. E anos depois, Pedro também faz uma recordação desse evento que foi muito impactante, porque transformou completamente o coração daqueles homens. Eles contemplaram a glória de Deus, e contemplando a glória de Deus, eles estavam também experimentando tudo aquilo que acontece com aquele que caminha no Senhor. Nós também, em Jesus, nós experimentamos da sua glória. É bonito quando nós escutamos no texto bíblico, quando vai relatando que as roupas do Senhor eram brilhantes, e ele conversava com Moisés e Elias sobre os acontecimentos da morte do Senhor. E os discípulos ficam completamente impactados, porque eles compreendem a dimensão da profundidade do seguimento a Jesus. Eles vão compreendendo a grandeza do caminho com Jesus, que Jesus é muito mais do que o homem da Galileia. Jesus é muito mais, Ele é o Filho de Deus. Eles escutaram essa voz que saía de dentro da nuvem, dizendo exatamente isso: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E hoje nós atualizamos esse evento em nossa vida, porque nós também somos convidados a contemplar a glória de Deus. E essa glória de Deus nós vamos contemplando à medida em que nós aprendemos a escutar a voz de Deus em nós. Esta menção que o Evangelho de Lucas nos traz hoje, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, é muito decisivo para a nossa vida, porque nós precisamos aprender a escutar o Senhor. Tudo muda na nossa vida quando nós aprendemos a escutar Jesus. À medida em que nós deixamos o Senhor entrar em nossa vida, quando nós compartilhamos com Ele da nossa vida, quando nós somos capazes de trazer a sua palavra para dentro de nós
tudo se transforma. O grande problema, filhos, é que nós estamos deixando de escutar o Senhor. Nós estamos deixando de considerar o que Ele nos diz. Nós estamos trocando a palavra do Senhor por outras palavras. E aqui mora um grande perigo. Nós estamos saindo do caminho. E quando nós saímos do caminho, nós nos perdemos. Nesta noite de terça-feira, o Senhor está nos trazendo essa palavra de uma maneira muito clara ao nosso coração. Nós precisamos aprender a escutar o Senhor. Nós precisamos deixar que Ele conduza a nossa vida. Sem o caminho com o Senhor, nós corremos muitos perigos na nossa vida. Abandonar o Senhor, deixá-lo de lado, trocá-lo por outras fantasias, é muito perigoso para nós. Porque distante de Jesus, nós nos desfiguramos. Quando o ser humano se distancia de Jesus, ele se desfigura. Desfigurar-se é completamente diferente de transfigurar-se. Transfigurar-se é dar sentido novo à nossa história. É dar sentido renovado à nossa vida. Mas desfigurar-se significa perder o brilho. Desfigurar é a mesma coisa que perder o brilho. Quando eu me distancio de Jesus, literalmente é isso que acontece. Eu vou perdendo o brilho, eu vou perdendo a beleza. E à medida em que nós vamos perdendo a beleza da vida, ela vai deixando de ter sentido para nós. Ela vai deixando, a vida vai deixando de ter sentido. Quando nós perdemos a beleza da vida, nós entramos num processo escuro da vida. E hoje o Senhor está dizendo para nós, de uma maneira muito clara, que esse brilho eu só posso encontrar se eu tiver a coragem de subir o monte para estar com o Senhor. Subir o monte significa dizer, eu decidi caminhar no Senhor. Subir o monte significa dizer, eu decidi escutá-lo. Eu decidi dar vazão ao Senhor em minha vida. Subir o monte significa, eu necessito de Jesus. Aí nós podemos nos perguntar, há quanto tempo nós não temos subido o monte? Há quanto tempo nós deixamos de buscar o Senhor? Nós vamos trocando Ele por outras realidades, aqui e acolá, quando dá certo. Quando eu tenho vontade. E a nossa vida espiritual precisa ir muito além das nossas vontades. Nessa noite de terça-feira, o Senhor quer que nós entendamos que nós precisamos revitalizar a nossa relação com Ele. Estar fora do caminho do Senhor é deixar de lado a grande oportunidade de nos deixar por Ele, pelo Senhor, também passar por um processo de transfiguração. E esse evento da transfiguração, ele precisa se repetir constantemente em nossa vida, porque nós nos encontramos num momento de desfiguração. Nós estamos desfigurados, o mundo vai nos desfigurando. Só há um que tem o poder de transfigurar-se, e esse chama-se Jesus. Nenhum outro nos transfigura, só Jesus, só Ele é capaz de transfigurar. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que só Ele pode transformar a minha e a tua vida. Se só Ele pode transformar a minha e a tua vida, o que é que você está esperando? Corra para Ele, corra. Tenha coragem de subir o monte. Tenha coragem de deixar que Ele te atraia. Pedro, João e Tiago
desceram daquele monte impactados. O Evangelho faz questão de dizer, há um grande silêncio depois daquele dia, no coração desses 3 discípulos. Há um silêncio, o impacto foi tão profundo na vida daqueles homens, que o texto evangélico faz questão, do Evangelho faz questão de dizer, eles ficaram e eles não contaram aquele fato nos dias seguintes a ninguém. Porque a experiência com Jesus é uma experiência transformadora. A experiência com Jesus, o contato com Ele, o encontro com Jesus, provoca isso dentro de nós. Amplia nossa consciência, nos tira da escuridão. Então é isso que nós precisamos, filhos. É isso que precisa acontecer para que a mudança ocorra na nossa vida. Precisa o meu deixar se encontrar por Ele. Eu preciso dar uma oportunidade ao Senhor na minha vida, na sabedoria. Jesus leva Pedro, Tiago e João, foram os primeiros discípulos, foram os primeiros apóstolos que foram chamados para o seguimento, mas porque eram homens de liderança no grupo, eram homens que tinham uma capacidade de liderar pessoas, e Jesus quis se transfigurar para eles, justamente para isso, para que eles reproduzissem isso na vida dos outros. Sem contar que Tiago e João eram irmãos. E dias atrás, a mãe de Tiago e João havia procurado Jesus para pedir a Jesus que na glória, que os 2 filhos dela se sentassem, um à direita e outro à esquerda. Era exatamente João e Tiago. E Salomé, a sua mãe, vai pedir a Jesus que quando eles entrassem na glória, que de um lado sentasse um filho dela, e do outro lado de Jesus sentasse o outro. Jesus faz questão de levar Tiago e João para afirmar que a glória de Deus vai muito mais além do que lugares. A glória de Deus penetra de uma maneira tão profunda o nosso coração, que nos leva a desejar uma vida completamente transfigurada. O Senhor está hoje nos convidando, é tempo de deixar-nos, é tempo de deixar-nos tocar por Ele. É um tempo novo que o Senhor está nos dando. Ele também quer nos levar a uma experiência de transfiguração, porque o mundo tem nos cansado. Quantos de nós aqui nesse ginásio, ou quantos de nós que estão acompanhando em casa, através da TV, através das redes sociais, escutando pelo rádio, quantos de nós estamos vivendo uma experiência de desfiguração, uma experiência de cansaço, de falta de brilho, de falta de motivação para a vida? Quantos de nós não estamos aqui, mas com o sentido da vida completamente comprometido, vivendo uma escuridão tremenda? Nós estamos vivos, mas é como se nós estivéssemos morrido, porque nada faz mais sentido para a nossa história. O meu caminhar se tornou sem rumo, os meus projetos foram desconstruídos, os meus sonhos deixaram de existir. Quantos de nós estamos assim desfigurados? Buscando um caminho, buscando uma palavra, buscando uma porta, um horizonte. E olha onde o Senhor te trouxe, onde Ele te trouxe nessa noite. Você que está agora escutando essa palavra, é isso que você tem pedido ao Senhor: dá um rumo na minha vida. E o Senhor está dizendo para você: eu quero te levar a um processo de transfiguração, mas você precisa se permitir a isso. O Senhor está dizendo para nós, essa transfiguração vai acontecer à medida em que nós tomamos a consciência de fazer o caminho com o Senhor. Mas nós estamos tendo uma grande oportunidade nessa noite, de sairmos de um caminho que desfigura para um caminho que transfigura. Saia desse caminho que está desfigurando sua vida, que está desfigurando tua casa, que está desfigurando tua família, que está desfigurando teu matrimônio.
Saia desse caminho que está destruindo a beleza da tua vida. Até quando você vai insistir nesse caminho? Tem um outro para nós. Jesus está estendendo a mão para você, está dizendo: vem para o Monte Tabor, vem para o Monte Santo, e eu vou mostrar para você como a sua vida vai ser transformada. Sai desse lugar que você está. Esse lugar está destruindo sua vida. Esse lugar está destruindo a sua família. Sai desse lugar. Deus tem muito melhor para você. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu quero perguntar: quem se sente hoje? Quem se sente desfigurado? Levante a mão. Eu quero perguntar: quem deseja transfigurar-se? Levante a mão. Permaneça com suas mãos levantadas, porque nós desejamos vida nova. Você deseja vida nova, sim ou não? Você quer uma vida transformada, sim ou não? Você quer passar por esse processo de libertação, sim ou não? Só basta, filhos, um desejo do nosso coração, porque o Senhor quer nos libertar, Ele quer nos tocar, Ele quer restaurar a minha vida, Ele quer restaurar a tua vida. Mas Ele quer que apenas você tome ciência disso, que a decisão é tua. Quer continuar nessa desfiguração? Quer continuar ainda nessa vida medíocre? Quer continuar ainda nessa vida de destruição? Não, porque nós não somos tolos. O Senhor nos dá a graça de sermos libertos por Ele. Então erga a sua mão o mais alto que você puder e diga: Senhor, eu estou aqui neste monte. Eu estou aqui nesse Tabor. E eu, Senhor Jesus, eu preciso da transfiguração. Eu preciso transfigurar-me, porque eu tenho vivido o contrário disso. Minha vida está desfigurada. E eu ergo as minhas mãos para o alto. E eu clamo nessa noite: liberta-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Restaura minha vida, Jesus. Restaura minha família, Jesus. Transfigura minha casa, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais viver essa vida desfigurada. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida transfigurada. E eu sei que somente Tu, ó Senhor, pode me dar essa vida transfigurada. Só Tu podes mudar a minha vida. Eu creio. Diga para Jesus nessa noite comigo assim: Jesus, eu cheguei aqui desfigurado. Eu cheguei aqui destruído. Mas eu vou voltar para casa transfigurado. Eu vou voltar para casa restaurado, transformado, motivado, porque eu encontrei nesse monte alguém que muda a minha vida, uma palavra nova, uma palavra acertada, que muda a minha vida, que transforma o meu caminho. Eu creio, eu tomo posse dessa graça. Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Creio. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.